Bastou os preços da soja dispararem na Bolsa de Chicago para a China começar a movimentar sua máquina de informação, uma verdadeira metralhadora para pegar inocentes. Afinal, o medo paralisa, meio que emburrece as pessoas. E está aí o Corona Money, que não nos deixa mentir, mudando por completo o rumo da história. Então, por que não ir além? Por que não tentar fazer o mesmo com o agronegócio? Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Você certamente viu isso por aí. China vai estabilizar produção de milho e impulsionar cultivo de soja, diz ministro. Ou então, China vai estabilizar produção de grãos e impulsionar cultivo de oleaginosas, diz ministro. Muda uma palavra, tira outra, mas o título e a matéria são sempre os mesmos, mas em sites diferentes. Chega, né, meu amigo? Como diz aquela menininha que viralizou nos grupos de WhatsApp tempos atrás? Deu por hoje. Fizemos este exercício de repetição para te mostrar o risco de ver e acreditar em informação disponibilizada pela grande mídia, onde o foco é um só: lacrar. O que dá Ibope é um título de impacto e um primeiro parágrafo que passe a mensagem que alguém, algum governo ou alguma empresa quer, muitas vezes pagando para isso. Ninguém investiga nada. A grande maioria dos jornalistas que fala de agronegócio mal sabe se soja dá em pé ou em árvore. Recebe uma pauta, escreve o que alguém disse ou mandou colocar e pronto. E para o resto, pouco interessa. A ordem é copiar e colar para dizer que está produzindo conteúdo. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, sem o menor comprometimento com o que está sendo dito. E como tudo que é jogado de graça na internet, não raro faz estrago. Por isso, a gente aqui da Rural Business não cansa de alertar você, que é nosso assinante. Neste caso, e em vários outros, a origem da notícia é uma só. Ela, a sempre Reuters, que entende de agronegócio como nós aqui da Rural Business entendemos de nave espacial, ou seja, nada. Aspas para mais esta matéria, que na verdade foi distribuída pela agência de notícias Reuters e replicada como fogo em capim seco por todo o mundo. A China vai estabilizar a produção de milho e expandir a produção de soja no novo ano para garantir a segurança dos grãos, disse o ministro da Agricultura na segunda-feira, segundo o Diário do Povo do Partido Comunista. Proteger a segurança do abastecimento de grãos e produtos agrícolas importantes e secundários é sempre nossa principal tarefa e prioridade, disse o ministro da Agricultura e Assuntos Rurais, Teng Renjian, em uma entrevista ao Diário do Povo. Palmas para o Sr. Teng. Belo discurso. O que preocupa a Rural Business é que nenhuma palavra envolvendo a China e o Sr. Xi Jinping, nenhuma frase é apresentada ao acaso. Tudo é muito bem pensado a fim de atingir um alvo e um objetivo. O alvo são os grandes produtores de soja do planeta, notadamente Brasil e Estados Unidos, e de tabela, você. E o objetivo é mostrar ao mundo total controle no abastecimento de comida, coisa que a gente sabe muito bem que não existe. Veja só como é fácil brincar com as palavras e iludir. A China vai estabilizar a produção de milho e expandir a produção de soja no novo ano para garantir a segurança dos grãos.
Qual é a primeira coisa que um leigo pensa ao ver uma informação como esta? Bem, primeiro que a China tem de fato condições de estabilizar sua produção de milho, não é mesmo? Segundo, que deve produzir soja pra caramba e que este aumento pode atingir em cheio as exportações aqui do Brasil. E terceiro, que segurança alimentar é algo fácil de se conquistar. Pois então, meu amigo, é tudo cascata. Nada disso é verdade. A primeiríssima coisa a ter em mente é que, em se tratando de China, tudo é duvidoso. Já viu algum país comunista falar a verdade sobre alguma coisa? É claro que não. Tudo é e sempre será maquiado para controlar a população, para garantir o controle da situação. Saiba você que os estoques de grãos que a China diz ter, ninguém sabe se existem ou não. Tanto é fato que, do dia para a noite, o país se transformou no maior importador de milho do planeta. Carregou os estoques dos Estados Unidos para casa e fez o milho dobrar de preço de um ano para o outro. A China tem a maior área agricultável de milho do planeta. São 43 milhões e 300 mil hectares produzindo milho hoje, segundo as últimas projeções do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que significa mais de 21% de toda a área destinada ao cultivo de milho ao redor do mundo, que soma 203 milhões de hectares. Isso certamente poderia deixar o país na liderança da produção mundial e até mesmo garantir sua autossuficiência no abastecimento, o que, reza a lenda, até já foi uma realidade anos atrás. Só que não. Mesmo plantando 26% mais área que os Estados Unidos, a China consegue tirar dos campos uma produtividade média 43% menor. E isso não é tão fácil assim de se resolver. Diz o USDA que a produção de milho da China pode chegar ao recorde de 272 milhões e 600 mil toneladas nesta safra, como destacado pelo gráfico. Número que de fato salta aos olhos se analisado por quem não sabe ou não tem o menor interesse em falar a verdade. Acontece que, mesmo maquiando as informações que remetem ao abastecimento de comida, esta será a quinta safra seguida onde a produção de milho da China ficará abaixo das suas necessidades de demanda. É isso aí mesmo que você ouviu, quinta safra seguida. Passe os olhos para o gráfico ao lado e veja que o consumo interno chinês já é estimado a atingir a casa de 294 milhões de toneladas, algo jamais visto antes, e ultrapassar em 21 milhões e 400 mil toneladas a produção. Ou seja, amigo assinante, a China está, na verdade, desesperada. Precisa contar historinhas no mercado para tentar controlar os preços do milho, que já atingem hoje, na Bolsa de Chicago, os maiores níveis em 9 anos para o mês de dezembro. Esta é a única verdade. Quanto à soja, a realidade é ainda mais cruel. Para eles, claro. O lindo discurso do senhor Deng Hengjian, ministro da Agricultura, Assuntos Rurais da China, nada mais é que a tentativa de mascarar o que está por vir. Aspas para ele. Nós consideraremos a expansão da produção de oleaginosa de soja como uma importante tarefa política que deve ser concluída no próximo ano, disse o ministro, acrescentando que também prestará muita atenção à produção de couza e oleaginosa de amendoim, ao tomar medidas para expandir a área plantada e aumentar a produção de sementes oleaginosas. Deng pediu que terras abandonadas fossem cultivadas enquanto maximizava o potencial de consorciação para garantir uma área plantada de grãos estável em 2022, relatou o Diário do Povo. E continua. Pequim prometeu salvaguardar a segurança dos grãos e garantir o abastecimento eficaz de gado, produtos de piscicultura e vegetais em 2022, informou a agência de notícias Xinhua, citando comentários feitos na conferência.
Garantir o fornecimento de produtos primários é uma questão estratégica importante, disse o presidente chinês Xi Jinping antes da conferência. Seu Xi, isso é certamente uma questão estratégica para quem tem quase 1,5 bilhão de bocas para alimentar todos os dias. Mas está longe de se tornar real, né? Fala sério. A maior produção de soja que a China já conseguiu colher foi a de 2020 e 2021, como revela o gráfico, de 19.600.000 toneladas. Na atual temporada 2021-22, a colheita desabou para 16.400.000 toneladas, retroagindo ao menor nível em 3 anos. Olhando assim, nem dá para falar em problema, afinal foram anos de crescimento. O detalhe, muitas vezes jogado para debaixo do tapete pelos colaboradores da China, a fim de comprar soja barata aqui no Brasil, é que o país já consome hoje 116.700.000 toneladas de soja, como destacado pelo gráfico da direita. Ou seja, a China só consegue tirar dos campos 14% da soja que demanda para abastecer no ano o seu mercado de farelo e óleo, precisando comprar todo o resto de fora. E saiba você, esta é uma das piores relações de toda a história. Resumo da ópera? Sim, amigo assinante, a China está desesperada com este aumento absurdo dos preços de todas as commodities agrícolas e da possibilidade de ter que pagar ainda mais caro pela soja aqui no Brasil em 2022, caso a produção seja de fato comprometida pela seca, que segue assustando o centro-sul do país e carregando a soja para o terceiro maior preço de toda a história para o mês de dezembro lá na Bolsa de Chicago. Você que é um profissional de mercado, tome muito cuidado, pois você é o alvo da vez. É a sua produção que terá que segurar boa parte do consumo da China em 2022. E pode apostar, vão fazer de tudo para que isso seja feito ao menor preço possível. Por isso, a Rural Business te pede alerta máximo aqui em nossas análises diárias de mercado, pois a virada de 2022 será de preço já acima do ano passado. E será preciso muito conhecimento, muita informação profissional e malícia para não perder dinheiro. Avante mercado da soja deste imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.